Gente, que alegria. Eu achei que não ia ter nem condições de ficar aqui depois dessas emoções todas com essas crianças. A gente fica pensando aí durante 3, 4 meses esse culto da família. E a gente sempre tem o intuito de fazer com que eles participem aqui conosco como... não alguém que está se apresentando, mas participando dessa adoração a Deus. E isso é muito especial para nós, e eu acho que a gente tem avançado nisso. E em março, a gente teve aqui as 12 horas de oração e adoração. E eu convidei os pais da Arca, a Doroteia convidou os pais da Trilha, para estarem aqui por volta das 4 horas, para a gente poder orar juntos por essas crianças e por essas famílias. E foi muito, muito especial o que o Senhor fez conosco aqui naquele dia. O Senhor nos deu uma palavra, Hebreus 10, 39. Nosso irmão acabou de falar dela aqui agora. E esse capítulo 10 do livro de Hebreus, ele tem uma particularidade assim, tão maravilhosa. Esse capítulo 10 de Hebreus, ele começa falando a respeito da lei. E ele vai trazer que a lei, ela não era capaz de aperfeiçoar. A lei não é capaz de aperfeiçoar a ninguém. Os nossos atos de justiça, o nosso entendimento próprio de ser justo, reto, não nos aperfeiçoa e nem nos justifica. Não. Mas esse mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, fala que tem um que conseguiu não só nos aperfeiçoar e mostrar a glória de Deus, mas Ele mesmo é a glória de Deus. E esse é Jesus. E o capítulo 1 fala, o versículo 1 fala assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que ano a ano continuamente lhes oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto têm sido purificados de uma vez por todas. Não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre a recordação do pecado. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas preparaste um corpo para mim. E não te agrada de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esse Jesus é maravilhoso demais. E aí depois a gente pode ir para o versículo 19, que vai falar para a gente de um caminho sobremodo excelente. No versículo 19 desse mesmo capítulo fala assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois o que fez a promessa é fiel. E aí então a gente recebeu essa palavra de Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. E aí nós recebemos essa palavra que nós iríamos avançar. E eu, como administrador, fiquei pensando qual que era a estratégia, qual que é o movimento, como se organizar para avançar. A gente, às vezes, fica baseado no nosso conhecimento, e isso não está errado, não. É só uma perda de tempo, mas errado não é, não. E então eu fiquei durante algum tempo orando, pensando, como que seria esse avançar, em que aspecto que a gente ia avançar. E um deles, sem nenhum tipo de estratégia, mas por graça e favor de Deus, nós vimos aqui hoje
através da adoração desse grupo de pré-adolescentes e adolescentes, que nos ajudaram aqui na adoração, nos conduziram. Era algo que a gente lá na Arca, nas reuniões de liderança, desde quando eu assumi lá, poder ajudar as irmãs, eu sonhava em fazer com que as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, no culto da família, pudessem nos conduzir em adoração. E nós hoje fomos levados por esse caminho, junto com os nossos irmãos. Mas eu fiz com vocês aqui algo que a gente tem visto nos filmes hoje, né? Quase todo filme que a gente vai assistir hoje, eles passam uma parte assim do filme, aí de repente para e fala assim, volta 2, 3 anos atrás para poder chegar naquela cena final. E esse livro de Hebreus aqui, ele está mais ou menos fazendo isso com a gente. Aqui a gente já sabe a realização perfeita de tudo aquilo que Jesus fez, e nós aqui nesse texto sabemos que nós podemos avançar por esse caminho e entrar na presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Única e exclusivamente por causa desse sacrifício. Não tem estratégia, não tem valorização própria, não tem obras, não tem ofertas, não tem nada disso que te faz entrar nesse lugar, que não seja o reconhecimento de Jesus, o Filho de Deus, maravilhoso, que conquistou isso para nós. Então essa é a parte final do filme, nós já temos e sabemos que temos daqui para frente ainda mais coisas maravilhosas para acontecer, porque o Senhor está vindo nos buscar. E nós vamos reinar com Ele. Coisa maravilhosa demais. Mas esse é o final. E eu vou voltar com vocês um pouquinho antes aqui, para a gente pensar a respeito da vida de um homem que tem, assim, me deixado bastante curioso. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 3. Esses dias aqui, nesses últimos 2 meses na trilha, nós temos estudado com os meninos o tema Mova-se. Não fique parado diante daquilo que o Senhor tem. Nós temos falado sobre esse movimento que precisamos ter em direção ao Senhor, temos falado de fé, e esses temas que estão aqui é o que a gente usa com eles domingo após domingo, inculcando isso na mente deles, e a cada mês a gente tem um tema novo. Mas graças a Deus, nesses últimos 2 meses, a gente falou sobre essa questão de se mover e esta questão da gente poder também ter fé. E esse personagem aqui que nos aparece nesse capítulo 3 de João, ele é um mestre da lei, Nicodemos. E ele vai deixar algumas lições para nós e algumas perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. E lhe disse: Rabi, sabemos que é Senhor, mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Guardem bastante esse versículo aqui, porque ele vai falar conosco aqui nessa manhã. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, o que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos então perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunha do que temos visto, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Esse capítulo 3 de João, eu acredito, não tenho um dado para comprovar, mas eu penso que ele deve ser o versículo mais falado pelos cristãos. No capítulo 3 tem um versículo, João 3,16, que acho que é o versículo mais conhecido e falado pelos cristãos no mundo inteiro, que é uma menção de Jesus nessa conversa com Nicodemos.
onde ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito que esse versículo seja um versículo assim, conhecido de todo cristão, e eu acho que quase todo mundo tem ele decorado. Mas no contexto onde Jesus apresentou esse versículo e essa passagem falando que ele era o Filho de Deus, e que ele podia fazer com que a pessoa nascesse de novo da água e do Espírito, essa pessoa que escutou essa maravilhosa revelação, não usufruiu disso. A palavra em nenhum momento fala que Nicodemos então se prostrou diante do Senhor, reconheceu a glória de Deus e falou assim, eu quero nascer de novo então, Jesus. Jesus foi bem claro com ele, falando assim, em verdade vos digo, que se você não nascer de novo, do Espírito e da água, você não pode entrar no reino de Deus. E diante daquele conhecimento que aquele fariseu, aquele mestre da lei tinha, ele foi incapaz de falar assim, Jesus, eu reconheço a minha pequenez diante do Senhor, e eu quero então nascer de novo. Eu quero então essa verdade para a minha vida. Esse homem, Nicodemos, a palavra aqui está falando que ele era um dos principais dos judeus. Provavelmente um homem revestido de muito orgulho, um homem revestido de fama, um homem com autoridade. E eu fico me perguntando, talvez, o que dessas coisas que Nicodemos tinha, uma família, o que impediu Nicodemos de dar um passo a mais? O que impediu Nicodemos de se mover para avançar nesse conhecimento de Cristo? E nós temos conversado com essas crianças aqui na Arca, e tem sido uma coisa contínua para nós, de tentar fazer com que essas crianças, independente do que se tornem a vida delas, elas sejam essas crianças que dão um passo a mais em direção ao Senhor delas, que nós cremos que é o Senhor Jesus. Agora, essa pergunta tem que fazer diferença na nossa vida também. Hoje, na minha realidade, eu estou me movendo em direção ao meu Senhor, ou eu estou parado? Esse versículo maravilhoso de Hebreus 11:1, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ele tem sido uma realidade na minha vida. Eu tenho dado um passo a mais para aquelas coisas que eu não tenho controle, que eu não tenho domínio. Uma das coisas que marcou a nossa semana aqui foi quarta-feira à noite, na oração. A Juliana, que acabou de dar aqui um testemunho e pediu para falar, ela esteve aqui com uma filha e ela estava transtornada naquele momento, porque o marido tinha saído de uma cirurgia e ele estava mal. Bem mal. Mas aquela atitude dela de dar um passo a mais e de vir aqui para a igreja sabendo que era um dia de oração, de intercessão, e ela chegou aqui, se prostrou e chorou na presença do Senhor, e os irmãos oraram, abraçaram, cuidaram dela. Foi maravilhoso demais. Ela deu um passo a mais. Ela caminhou em direção ao Deus dela. Ela creu no Deus dela. E hoje ela está aqui contando um testemunho, e daqui a pouco nós vamos ter aqui o Moacir de novo conosco. Então essa questão de Nicodemos, ela é algo que precisa ser muito bem trabalhada na nossa vida. Nicodemos, em duas outras situações, é citado na Bíblia. Mas nessas outras duas situações, Nicodemos também não é reconhecido como um discípulo do Senhor. Olha que tristeza. Nicodemos, ele tentou, capítulo 7. Vamos, capítulo 7. Capítulo 7, a partir dos 50. Nicodemos tentou defender Jesus, de forma muito discreta. Ele viu que a turma estava querendo pegar Jesus, e ele vai e fala assim, versículo 50, capítulo 7, versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam, por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Depois dessa resposta que Nicodemos ouviu, ele parou.
Cadê aquela convicção de Nicodemos que falou na presença de Jesus? Você tem feito coisas que, se não foram enviado de Deus, não estariam acontecendo. Por que então Nicodemos não continuou o embate com aquelas pessoas que queriam pegar o chefe, queriam pegar Jesus? Por que a defesa dele não continuou? Porque ele não se tornou um discípulo de Jesus. A vida dele e as coisas dele continuavam sendo mais importantes para ele do que o próprio Jesus. E o que Jesus está ensinando para ele naquela passagem é totalmente ao contrário disso. Está falando que para nascer de novo você tem que abrir mão de tudo que você tem. Muitas vezes a gente, quando vai batizar, isso vai acontecer daqui a pouco, aqui a gente vai ter um batismo hoje, coisa maravilhosa. A gente sempre fala para as pessoas que estão batizando assim, que é para ela se arrepender daquilo que ela fez de errado, que é para ela se arrepender dos seus pecados e que ela vai ter uma nova vida com Cristo. Mas raramente a gente fala para essas pessoas para ela abrir mão também do orgulho, daquilo que ela tem que faz com que ela seja segura, daquilo que ela tem de conhecimento, porque Jesus está propondo através do batismo e através do reconhecimento de que Ele é o Filho de Deus, uma nova vida. Uma nova vida. Só que muitas vezes nós insistimos em ficar com a nossa velha vida. Muitas vezes a gente abre mão do pecado, e isso é maravilhoso. E a gente agora vai ter essa vida nova com o Senhor e caminhar esses passos com Deus. Mas aquilo que diz respeito à nossa vaidade, aos nossos títulos, à nossa tradição, nós não abrimos mão. E aí corre um grande risco na nossa vida. Da gente fazer uma coisa bem simbólica, para que todos vejam, mas que no fundo mesmo, dentro de nós, não está havendo algo que precisa acontecer diariamente. Que é esse arrependimento genuíno, não só de pecado, mas daquilo às vezes que até pensamos. Cezinha, esses dias, ele falou para nós aqui de uma parábola, Lucas 39, e desde o dia que ele falou essa parábola, eu tenho ficado incomodado com aquilo que ele disse. Eu já li essa parábola assim algumas vezes, né? Não vou ser hipócrita que não, porque tem algumas pessoas que falam, eu já li isso 1000 vezes. Mentira, eu não li 1000 vezes não, talvez eu tenha lido 10, não sei falar quantas, porque eu já tinha lido essa parábola. E quando ele fala daquele fariseu que chegou e começou a falar que ele era bom, que ele não era adúltero, que ele não era mentiroso, que ele dava dízimo, que ele jejuava, eu ficava assim pensando, aquele cara era lá maluco, né? Porque ele foi na frente lá de todo mundo e começou a falar essas virtudes dele. Eu não teria coragem nunca de fazer isso lá na comunidade, né? Eu chegar lá, pegar o microfone e falar, gente, olha para mim aqui porque eu sou bom, tá? Essa semana eu visitei o hospital, eu anunciei o evangelho para quem não conhecia, eu dei dízimo, eu ofertei. Eu não teria coragem nunca de fazer isso. Mas aí o Cezinha trouxe uma coisa que eu nunca tinha reparado no texto. Ele fala que aquele homem, ele orava de si para si mesmo. Ele não gritava para as pessoas ouvirem. Ele falava para ele, no íntimo dele, eu sou bom. Eu sou bom. Aí eu falei, agora eu sou esse homem aí. Eu não tenho coragem lá na frente de chegar e falar isso. Mas eu penso isso diariamente. Deus, eu vivo a minha vida para o Senhor. Eu cuido das coisas do Senhor. O meu principal motivo na minha vida é te agradar. Eu sou bom, eu estou dando dízimo, eu estou dando oferta, eu estou visitando, eu estou lendo a tua palavra, eu estou querendo te adorar, eu quero que o Senhor me ensine a adorar. Coisa estranha. Só eu que penso assim de vez em quando? Tem mais gente aí que pensa, não? Não tem coragem de falar em voz alta não, mas pensa, não? Lucas 13? Lucas 13, 38, então. Obrigado, viu, Marlon? Depois vocês iam procurar, não ia achar. Então, o que acontece? Esse homem reflete muito a gente. E ele reflete também esse Nicodemos aqui. Esse homem bom demais, ao ponto de achar que não precisava de Jesus. A gente muitas vezes tem essa cédula que a gente vai escrevendo, essa cédula de dívida, que a gente acha que o Senhor tem, que a gente tem contra o Senhor. Nós estamos fazendo coisas para o Senhor, nós estamos servindo ao Senhor. Os meninos aqui desde cedo, né, estão envolvidos aí com a trilha, estão envolvidos com a caverna, muitos deles já servem.
E eu queria que vocês pensassem muito disso que a gente está compartilhando aqui hoje. Nunca pense que esse serviço seu está te dando uma nota promissória contra Deus. Porque a nota promissória que tinha contra nós, foi Ele que pagou. E Deus não fica devedor de ninguém. Então nós precisamos de amadurecer nesse entendimento, de chegar na presença de Deus com um coração puro. Puro. Purificado por essa água, por esse novo nascimento. Então Nicodemos aqui, ele não deu um passo a mais falando assim, esse que vocês estão procurando prender, ele tem feito coisas que só um enviado de Deus pode fazer. Essa foi a declaração dele diante de Jesus. Agora, muitas vezes nós fazemos declarações diante de Jesus em momentos especiais e nós depois não conseguimos cumprir isso. Em momentos de dificuldade ou em momentos de êxtase, de visitação do Senhor nas nossas vidas, nós nos comprometemos com o Senhor com algumas coisas que depois parece que a gente não fez aquilo. Quantas vezes nós somos interpelados dentro da nossa própria casa por causa da nossa conduta? Aquela conduta qual nós falamos diante do Senhor que não mais praticaríamos. Que nós iríamos melhorar, nós iríamos avançar um pouco mais, dar mais um passo. E aí quando a gente assusta, a gente está no mesmo lugar. A gente ainda não andou. Depois Nicodemos vai ofertar ao Senhor. João 19, 39. Sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão. Então José retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus, à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de composto de mirra e aloés. Qual que é a diferença agora dele ter levado alguma coisa para Jesus depois de Jesus ter morrido? Qual que é a diferença dele fazer alguma coisa para Jesus depois de ter tido o privilégio de estar na presença de Jesus? E não ter reconhecido aquela coisa grandiosa, aquela coisa maravilhosa. Esse texto de João 3, ele vai se encerrar no capítulo 22, quando fala que Jesus partiu para o outro lado, com seus discípulos para a terra da Judéia. E aqui no capítulo 16 inteiro, Jesus vai continuar falando para Nicodemos a respeito daquilo que Deus quer fazer e daquilo que a lei tinha proposto para o povo. No João 3,16 ele fala que Deus amou o mundo, e no 17 ele fala que o Filho do mundo não veio para julgar o mundo conforme a lei julgava, porque a lei trazia um peso, aonde o homem, por mais que ele fizesse qualquer tipo de coisa, ele nunca ia conseguir ser aprimorado, aperfeiçoado, como a gente acabou de ler lá em Hebreus capítulo 10. Nada. Mas ele fala aqui no 17 que então ele veio não para julgar o mundo, mas que através dele o mundo recebesse salvação. Agora, esse passo a mais que Nicodemos não deu, eu e você precisamos pensar a respeito dele. A gente não tem isso claro na Bíblia, mas a gente pode pensar aqui. E a gente também pode fazer essa comparação com a nossa própria vida. Por que eu não estou dando um passo a mais em direção ao meu Senhor? Será que eu não dou esse passo a mais por causa da minha família? Afinal de contas, se eu chegar e falar que eu agora estou muito envolvido com o Senhor, eu vou ter que prestar contas para a minha família, por causa da tradição toda que ela tem. Nicodemos era um homem de tradição. Ele era um homem ali da lei. Conhecia muito. Pode ser isso. A família dele ia questioná-lo. Ele era um homem que tinha uma reputação. O que os meus amigos vão falar a respeito?
O que os meus pares vão falar a respeito de eu agora me declarar cristão e mudar a minha vida, e ter esse nascimento de novo, e abrir mão daquilo que eu tinha de erro, arrependendo, mas também pedindo ao Senhor que pegue todo o conhecimento que eu tenha e transforme em virtude para o reino de Deus, porque a partir do momento que eu entendo isso, todas as coisas que eu vou fazer e preciso fazer, eu tenho que fazê-las para o Senhor. Nicodemos fez isso por causa da questão social, o meio que ele vivia, onde ele era recebido pelos principais de Jerusalém, do povo judeu, o impedia então de dar um passo e falar: Jesus, eu quero Jesus, eu quero, independente do que vai acontecer comigo, independente se agora eu recebi algum valor daquele pessoal e eu não vou receber mais esse valor, porque eu vou ter que cortar os meus vínculos com eles. Mas como o Senhor está falando que aquele que é nascido de novo é como um vento, e o Senhor controla o vento, controla a minha vida também. Mas a gente não vê isso em Nicodemos. E muitas vezes a gente não vê isso na nossa própria vida. E o desafio que nós estamos enfrentando hoje... Thales, pode passar mais uma tela aqui. E o desafio que nós estamos enfrentando hoje, como famílias, nessas adversidades que estamos vendo acontecer dia após dia diante de nós, não pode fazer com que a gente retroceda, como está um versículo antes desse 10:39. Nós precisamos avançar. E como que a gente vai avançar? Pedindo a esse que falou para nós que agora poderíamos nascer do Espírito, para que nos capacite a avançar um pouco mais. E eu queria te pedir como família, a gente aqui nas quartas-feiras à noite, temos orado especificamente por as famílias. Eu venho aqui, eu falo que é a lista dos meus meninos. Eu pego a lista de presença da arca, eu pego os nomes dos meninos da trilha, e a gente aqui ora um por um, e a gente apresenta a casa de todos vocês, com um pedido: que a sua casa avance, que a sua casa seja como um farol. E sabe o que é mais maravilhoso? Nicodemos não pôde usufruir disso, por vários motivos. A gente nunca vai saber, só lá na eternidade, quando a gente for bater um papo com Jesus, perguntar para Ele: o Senhor que conhecia o coração de todo mundo e conhece o coração de todo mundo, o que passou no coração de Nicodemos? Naquele dia, diante daquela grandeza de revelação, que ele não falou gritando: eu quero, e agora minha vida vai mudar. Como vários de nós aqui já fizemos um dia. Só o Jesus para nos responder. Mas hoje, eu queria te perguntar, a você que está aqui, que nós estamos tendo o privilégio de estar juntos, celebrando a Deus como fizemos aqui agora. Celebrando a Deus, adorando, expostos à palavra do Senhor. O que está te impedindo de dar um passo a mais? Eu queria te dar uma notícia. Aquilo que Deus colocou no seu coração, que Ele ia fazer com a sua vida, só não vai acontecer se você não quiser. Sabe por quê? O meu Deus é exagerado. O meu Deus é exagerado, porque Ele faz infinitamente mais. Agora, muitas vezes a gente tem um comissionamento do Senhor, nós temos essa visita, essa intimidade, nós paramos diante de Deus, recebemos algo maravilhoso da parte dEle, e não falamos com Ele assim: Deus, eu quero. Quantas promessas já foram dadas a respeito da sua vida? Quantas orações você já recebeu de pessoas que colocaram a mão sobre você, ou te convidaram para fazer algo, que te encorajaram a dar um passo a mais? Quantas vezes? E você fez igual a Nicodemos: eu vou avaliar, eu vou pensar. Quantas vezes? Eu queria te convidar para que hoje você desse um passo a mais. E eu queria te mostrar uma coisa aqui que vai encher o seu coração. Passa mais uma aqui, Thales. Nós estamos ensinando isso aqui para essas crianças. E a gente
ter um devocional. Semana que vem nós vamos ter a entrega das medalhas dos campeões de devocional, das crianças que fazem o devocional toda semana. E aqui uma criança respondeu: eu posso acreditar em Jesus, assim como os cristãos acreditavam sem medo. Essa é uma resposta de uma criança lá da Arca. Põe o outro aí, Thales. Essa aqui foi que inchou meu coração. Eu lá, junto com a Juliana, a gente estava corrigindo aqui os devocionais. E aí a Juliana me mostrou essa parte, aí eu não aguentei meu coração na hora, eu comecei a chorar lá com ela, meu olho encheu de lágrima. Aqui tinha uma coisa para ele responder, ele falou assim: um dia meu colega me irritou. Ao invés de eu bater nele, eu orei por ele. Jesus, eu quero ser como essa criança. Eu preciso, Deus. Eu preciso. E aí tem mais um. De acordo com a leitura do texto bíblico, registre como vocês podem ter uma aplicação prática dessa palavra em seu dia a dia. Aí ele responde assim: quando você ver Jesus, é tanta glória, é tanta sabedoria, é tanto poder, que você vai ficar sem enxergar. Eu quero ficar sem enxergar, Senhor, as coisas desse mundo. Eu só quero ver o Senhor. É maravilhoso. E eu queria falar para você que talvez hoje está aqui pela primeira vez, escutando essa palavra. Eu queria falar para você que talvez está precisando de dar um passo a mais, parou sua vida em algum momento, porque alguém pisou no seu pé, porque alguém te decepcionou, porque alguém falou alguma coisa que você não gostou, ou porque você em algum momento diante do Senhor não conseguiu defendê-lo como precisava. Eu queria te falar que vale a pena defender o Senhor. Vale a pena. Vale a pena. E eu queria então que você que está aqui nos visitando, que ainda não teve esse momento com o Senhor, e entende que hoje é o dia de você fazer diferente de Nicodemos, que hoje é o dia de você falar: Senhor, eu quero os teus caminhos, eu quero te defender, eu não quero só ofertar ou fazer obras ou ajudar o necessitado, eu quero ser seu discípulo, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem para mim. Se você aqui nessa manhã entende que você precisa fazer essa confissão pública diante do Senhor, eu queria que você levantasse sua mão e eu queria orar com você. Tem alguém aqui que quer e entendeu isto e quer orar dessa forma aqui junto de nós, nascendo de novo da água e do Espírito? Não. Amém. E se tem alguém aqui de nós já que tem um tempo que está caminhando com o Senhor, e se você está parado, se você deixou de dar um passo a mais, se você teve esse encontro com Jesus em algum momento na sua vida, essa realidade desse novo nascimento parou de ser para você algo que é o mais importante, eu queria que você hoje também orasse ao Senhor pedindo para que Ele te fizesse voltar para aquele lugar seguro. Como nós cantamos: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. O Senhor é maravilhoso. Se algum diácono puder chamar o Felipe lá em cima que vai batizar, o pessoal da Arca, por favor, chama lá para a gente poder fazer as coisas aqui para o batismo. E nós vamos dar aqui sequência ao nosso culto. E eu queria que a gente lesse aqui também em Romanos.
Para ficar bem claro o que a gente vai fazer aqui agora, Romanos capítulo 6, vai falar um pouquinho desse ato que nós vamos ter aqui agora de batismo. Que diremos, pois, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoraram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidades de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então é isso que a gente agora faz no batismo. Essa sequência daquilo que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Como se dá esse nascimento? Reconhecendo que Jesus é o único e suficiente Salvador. E que agora, diante disso, não existe mais nenhum intermediário entre você e Deus. Quando você então passa por essas águas, você está declarando que você agora está deixando para trás sua vida de pecado. Está deixando para trás a autoridade que você tinha. Está deixando para trás o seu orgulho. Está deixando para trás tudo aquilo que as pessoas reconheciam que você era. Para ser agora uma nova criatura em Cristo Jesus. E viver em novidade de vida. Aleluia! Isso é muito especial, isso é maravilhoso demais. Muito maravilhoso, muito maravilhoso, muito maravilhoso. E nós vamos fazer isso com esses irmãos agora. Então, esse nascer de novo agora, Jesus deixou essa revelação com Paulo. E Paulo vai falar isso para nós. Paulo vai falar em Romanos, capítulo 10, que se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, nós então agora seríamos salvos e participaríamos dessa nova vida com Cristo. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala isso, e essas pessoas que vão passar pelas águas vão sair dessa forma. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Mas todo quanto aquele que o recebeu como filho de Deus, lhe foi dado o poder de ser chamado também filho de Deus. Amém?